Fala pessoal, tudo certo? Então vamos aqui dar continuidade à nossa segunda aula da Semana Solar, a série que a gente está disponibilizando gratuitamente para quem quer começar no setor de energia solar. Então para quem não viu a aula 1, vamos recapitular rapidinho o que a gente viu na aula passada. Então a gente viu todo o cenário global e viu como que a energia solar está crescendo vertiginosamente em todos os continentes, em todos os países, principalmente aqui no Brasil. A gente viu também como funcionam os equipamentos e todos eles, né? Então deu um aparato geral em módulos, inversores, cabos, estruturas e também aprendemos a verificar onde que está cada informação na conta de energia e quais são as informações importantes, tá? E agora a gente vai entrar para o dimensionamento em si. Então tá aqui embaixo um link para você baixar a nossa planilha para você conseguir descobrir qual a potência pico do sistema fotovoltaico ideal para um consumo, né? Então a gente vai sair de um consumo e vai virar uma potência. Então só lembrando aqui, quem gostou, curta e compartilhe com seus amigos, tá? Para quem não segue a gente na Academia do Sol, no Instagram, no Facebook, curte lá que vai estar ajudando bastante a gente. E vamos dar continuidade aqui para a aula, tá? Então sem mais delongas, vamos para o slide. Então, pessoal, a gente precisa saber alguns dados para conseguir dimensionar um sistema e até sair com o preço do sistema, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é a localização da instalação, tá? Isso aqui você pode encontrar na conta ou se perguntando para o cliente, tá bom? Segunda coisa é o consumo médio ou o consumo esperado. Por que isso? Primeiro que o consumo médio a gente precisa porque em diferentes épocas a pessoa consome diferente também. Então, acaba que a gente precisa pegar a média que ele consome, tá? Ou o consumo esperado, porque muita gente também quer se planejar para quando estiver construindo a sua casa, já orçar o sistema de energia solar. Isso é muito importante, tá bom? Ou um consumo futuro, se você tem uma fábrica e tudo mais e quer atender ela no futuro, a gente deixa uma sobra a mais aí para o sistema fotovoltaico. A tensão de fornecimento, que seria para escolher o tipo de inversor, tá? Se é 127, 220, 380, isso também você encontra na fatura de energia ou perguntando para o cliente, tá bom? E o tipo de fornecimento, que é o bifásico, trifásico e monofásico, e também se ele é baixa tensão ou média tensão, tá? Isso aí a gente vai usar para fazer alguns descontos na hora do cálculo, e vocês vão ver isso um pouco mais para frente, tá bom? Vamos dar continuidade aqui, como que a gente vai fazer esse dimensionamento. Então, o que a gente faz, na verdade, vou sair aqui, é pegar a primeira coisa, que é a localização da instalação. Então, vamos aqui um sistema hipotético, né? Eu vou pegar aqui como se fosse instalar um sistema aqui na Get Power. Na verdade, aqui a gente é um condomínio, né? A gente está num prédio, não daria para botar, mas o que a gente faz? A gente pega o endereço do cliente, joga no Google, tá? Vai no Mapas, como vocês estão podendo ver aqui, e o que você faz? Você clica com o botão direito do mouse e colocar o que há aqui, nesse botão aqui, ó, tá vendo? O que há aqui. Com isso, você vai ter duas informações, a latitude e a longitude desse exato ponto. E é com esses dados que você vai conseguir a irradiação do sistema, do local que a pessoa está, né? Onde que o sistema vai ficar. Com essas duas informações, a gente vai lá no site da Cresesb. Eu vou deixando aqui embaixo também o link da Cresesb, tá? Para vocês terem acesso. Mas é esse site aqui, ó, cresesb.cepel.br. Aqui a gente vai em potencial energético solar e aí a gente começa a fazer a latitude e a longitude que a gente achou aqui atrás, tá bom? Então 20.31 e também 40.29, perfeito? Quando eu buscar a informação, o que a gente vai ter? A gente vai ter o ponto aqui mais próximo, que aqui é Vitória. Peguei aqui esses dados. São esses dados aqui que a gente vai precisar. Ó. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, até dezembro. E a média depois é muito importante, tá bom? Então, o que a gente faz com isso? Com essas informações, você vai colocar exatamente esses números aqui que eu estou grifando aqui para vocês.
claro, na sua região, tá? E vai colocar na planilha que eu vou estar disponibilizando para vocês. Então, vai ser essa planilha aqui, tá bom? Então aqui eu coloco o consumo mensal do cliente. Eu já me adiantei e coloquei o consumo de uma fatura aqui de energia. E deu uma média de 500 kWh mensal, tá bom? O dado que eu peguei lá no site da Crescesb, eu vou jogar aqui, ó, irradiação mensal. Então, eu também já me adiantei e coloquei aqui mês a mês o valor da irradiação, tá bom? Nessa linha aqui, já está puxando o dado diretamente da média mensal. Caso você não tiver a média mensal, basta você editar o valor por aqui. Então, se eu tiver uma média de 750, só botar aqui que ele vai fazer, tá bom? O que é isso aqui? Lembra sobre o tipo de fornecimento? Então, bifásico e trifásico. Por que isso? Se você for bifásico, você sempre vai ter que pagar 50 kW para a concessionária. E se você for trifásico, você vai ter que pagar 100 kWh para a concessionária. Então você pode descontar isso do seu sistema de energia solar, para não gerar muito excedente, né? Então, botei bifásico, então eu quero uma produção de mais ou menos 450 kW para suprir essa residência, que ela é bifásica. Então aqui já sai automaticamente esse dado. Esse dado aqui é a média da irradiação. Então essa fórmula aqui já está pronta, não precisa mexer. Média de dias por mês também não precisa mexer, nem no fator de correção, tá bom? A tarifa local você vai utilizar para fazer cálculos financeiros com ela. Aqui no estado, a nossa energia custa 84 centavos com imposto, tá bom? Então o que acontece? Com um sistema desse tamanho, desse consumo, eu preciso de um sistema de 3,96 kW-pico, que no caso vão ser 12 módulos de 330, tá bom? Caso você utilizar outro módulo, coloque sempre perto dessa potência, igual ou maior, tá bom? Então aqui a gente já descobriu a potência que eu preciso para suprir essa minha necessidade. E quantas placas, nesse caso de 330, eu preciso, que são 12 placas, tá bom? Então com isso a gente já consegue pedir um orçamento para uma distribuidora ou para o fabricante de energia solar, tá? Para os equipamentos. Então, o que acontece? Vamos voltar aqui no slide e a gente vai escolher o material. Então, eu já tenho a potência total do sistema, que é 3,96, tá bom? Eu já tenho também as placas a serem utilizadas, 330 watts, hoje são as mais viáveis em relação custo-benefício, tá? Então, a maioria das empresas tem essa placa 330 e normalmente é a mais barata em relação ao watt, tá? Eu vou escolher aqui o inversor Goodyear, que a gente utiliza bastante aqui, uma marca bem confiável, tá? E o tipo do telhado do cliente é cerâmico. Então, com essas 4 informações, você já consegue pedir um orçamento. Lembrando que o inversor também depende de distribuidor para distribuidor. Então, o que normalmente você precisa é qual é a potência do sistema, qual é a quantidade de placas, dependendo se você quer uma placa específica, e qual é o tipo do telhado do cliente, tá? Com isso, você consegue pedir uma cotação para o distribuidor e jogar na planilha de preço, tá bom? O seguinte, depois que você já tem um sistema e você já montou o seu preço junto com o seu fornecedor de equipamentos, você precisa mostrar esses dados para o cliente numa proposta comercial. E nela precisa conter algumas coisas básicas que todas as empresas de energia solar hoje disponibilizam. Então, passando aqui, quais são os dados que a gente coloca numa apresentação comercial? Então, são eles: as informações técnicas do sistema, contendo potência do sistema, número de módulos e o inversor que será utilizado nessa instalação, tá bom? Também utilizamos a produção média e a produção mês a mês. Essas duas informações você consegue encontrar nessa planilha. Então é o seguinte, a produção média é essa aqui, ó, 476 kWh por mês, a média. Só que mês a mês vai produzir um valor diferente. Só que na média vai ser 476. Então você pode fazer um gráfico com esses valores aqui embaixo de produção para mostrar exatamente que o sistema não gera sempre igual. Ele tem essa diferença entre os meses. E assim você também consegue explicar o que é o crédito energético, que a gente já explicou na última aula. Isso é muito interessante na hora que você está apresentando
conseguir falar sobre os créditos energéticos, tá bom? Mas o que a gente tem aqui? Dados econômicos. A maioria das empresas usam 3 dados econômicos, que seriam o quê? O payback, que é o tempo de retorno do meu investimento. Então, quanto tempo o sistema vai gerar uma economia que vai pagar o valor que eu dei nesse sistema, tá? A TIR, que chama taxa interna de retorno, que seria como uma rentabilidade do dinheiro do cliente. Então, vamos supor que a poupança tem uma TIR normalmente de 6,5% ao ano. O sistema fotovoltaico dá entre 20% e 30% ao ano. Então, você pode convencer o seu cliente a partir disso. Porque você vai deixar dinheiro na poupança ou em algum produto financeiro que dê menos que o sistema solar. Então, esse é um ponto muito bacana para você estar conversando com o seu cliente em quesito de investimento. E a economia média, que nada mais é o valor da tarifa que ele paga e ele vai deixar de pagar, vezes a produção total do sistema no ano. Então, no caso aqui, eu teria 5.722 kWh produzido no ano a um valor de 0,84. Então, se eu multiplicar esses dois valores aqui, eu tenho que o cliente vai economizar R$ 4.800 todo ano. E isso também vai variar com a inflação energética. Então, ele sempre vai economizar mais, porque a inflação energética sempre está crescendo, tá bom? Então, esse também é outro ponto importante para você ter. Então, pessoal, com esses dados, você consegue apresentar uma proposta para o cliente e convencer ele de algumas formas, como as informações técnicas. Então, você pode falar que o material que você está usando é muito bom, se for realmente, né? Então, você pode especificar cada equipamento que você está usando. A produção média por mês, você pode falar que vai suprir a necessidade dele, quando suprir realmente, tá? Os dados econômicos, que são uma forte arma de persuasão que a gente fala, né? Então, quando você mostra que o payback dele vai se dar em 3 anos, que ele tem uma TIR, ou seja, uma rentabilidade muito maior do que a poupança, ou que o Tesouro Selic, ou até mesmo que a Ibovespa, com um risco muito pequeno, acaba que você convence mais fácil o seu cliente a adquirir energia solar. E a economia média anual. Então, quem não quer deixar de gastar R$ 4.800 nesse caso todo ano? Então, esse também é um dado muito forte. E o outro dado que você tem que ter na proposta é o valor do sistema e as formas de pagamento. Eu sempre gosto de colocar o preço à vista, o preço parcelado no cartão, caso você consiga parcelar, e também qual seria a parcela de financiamento caso ele pegar com um banco, tá bom? Então, pessoal, no mais é isso. Essa foi a parte de dimensionamento. Lembrando sempre que o dimensionamento completo sempre vai ser feito para uma empresa especializada, ou depois que você pegar toda essa parte de dimensionamento, tá bom? Mas o básico vocês acabaram de aprender, que é pegar onde que o cliente está, colocar esses dados na Cresesb e ver qual é a radiação do local. Com isso você consegue transformar um consumo em uma potência de sistema. Então, para a próxima aula, a gente vai ver sobre vistoria. Então, o que a casa do cliente precisa ter e o que ela não pode ter para você instalar o sistema fotovoltaico. E também sobre a homologação do sistema. Então, para você dar a entrada na concessionária, você precisa de alguns documentos e alguns projetos. Então, eu mostro tudo detalhadamente na aula seguinte, tá bom? E na quarta aula eu vou estar respondendo as perguntas que estão mandando aqui para mim e também vou mostrar o bônus que eu vou estar oferecendo para vocês. Então, para a aula de hoje é só. Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, pode deixar aqui na descrição ou me mandar um inbox pelo Instagram ou pelo Facebook, que eu vou ter o maior prazer de responder vocês. E no mais é isso, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.